Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira nós vamos trazer informações e também projetar como deve ser o próximo mercado de transferências do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque nos últimos dias muitas informações têm circulado sobre jogadores que podem chegar e deixar o Atlético Paranaense em 2025, e é claro que isso engaja muito a torcida, tem muita gente comentando, analisando, projetando, tentando identificar o que pode ser o Atlético Paranaense na próxima temporada. E por mais que eu tenha dado atenção na maior parte do tempo ao Campeonato Brasileiro, às partidas decisivas nas últimas semanas, eu acho que vale a gente fazer uma pausa para trazer uma série de informações e tentar entender o que o Atlético tem em mente para a próxima temporada. Antes de mais nada, quais foram as informações que circularam nas últimas semanas? Quem são os jogadores que interessam ao Atlético Paranaense? O lateral direito Hereda, de 26 anos, destaque do CRB na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O meio atacante Luiz Fernando, ou ponta esquerda Luiz Fernando, destaque do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro desta temporada. O atacante, ponta direita e centroavante Giovani, formado pelas categorias de base do Corinthians. Esse seria uma oportunidade de mercado, é um jogador jovem e que tem contrato se encerrando na próxima temporada, e por esse motivo o Atlético Paranaense monitora a situação, embora até onde tenha se apurado a preferência do staff do jogador seja uma transferência já para a Europa. E além desses jogadores que eu mencionei, o único estrangeiro, mas já atuando no Brasil há algum tempo, o centroavante paraguaio Isidro Pita, de 25 anos, que pertence ao Cuiabá, tem se destacado nos últimos anos desde que esteve no Juventude, mas o Isidro Pita, pelo que nós pudemos apurar, parece que está se acertando com outro clube. Interessa ao Atlético, mas não deve chegar no Atlético. E falando um pouquinho de jogadores que estão no clube emprestados, por exemplo, o Gabriel, volante Gabriel, de 32 anos, pode permanecer, tá? O Atlético gostaria de contar com ele em 2025, porém o Internacional pode solicitar o retorno do jogador caso decida negociar um jogador da posição do seu elenco na próxima janela de transferências. Outro jogador que está emprestado ao Atlético Paranaense, mas cuja a permanência é um pouco mais simples, é o Nicão. O Nicão pertence ao São Paulo, tem contrato com o clube paulista somente até 31 de dezembro deste ano e gostaria de permanecer. Não se sabe ainda ao certo qual é a posição do Atlético sobre essa permanência, porque as partes, os representantes do jogador e a diretoria conversarão somente após o término do Campeonato Brasileiro. Então o Nicão pode ficar, mas ainda não tem nada definitivo. O Pablo é um jogador que está no Atlético, tem contrato para a próxima temporada e que a torcida gostaria que fosse embora, tá? A tendência do Pablo é permanecer, ele gostaria de permanecer e chegou a declarar em entrevista recente que gostaria de ficar no Atlético para além de 2025, ou seja, renovar ainda esse contrato. Então, nesse momento, a tendência de uma saída do Pablo, ou a possibilidade de saída do Pablo, me parece bastante baixa. O Pablo deve ficar em 2025. Eu acho que seria o momento de encerrar o ciclo do jogador, mas nesse momento, nessa atual conjuntura de fatos, não tem por que a gente acreditar que seria assim. O Thiago Heleno, que muita gente também gostaria que deixasse o clube, teve o contrato renovado durante esse ano para permanecer no ano que vem, então a tendência é que ele fique no Atlético Paranaense, não faria sentido que ele fosse liberado. E outros jogadores que estiveram aí no clube ou que estão no clube e têm o seu destino aí mais ou menos decidido. O Patrick, zagueiro formado pelas categorias de base do próprio Atlético, rescindiu recentemente seu contrato de maneira antecipada, está livre no mercado, evidentemente não permanece no Atlético na próxima temporada. Os emprestados Marcos Vitor, Zé Vitor e Bruno Praxedes devem ser devolvidos a Bahia, Maringá e Red Bull Bragantino, respectivamente. Nenhum deles tem a sua permanência cogitada, pelo menos até esse momento. E quem também não fica é o lateral direito Madison. Esse tem contrato com o Atlético somente até 31 de dezembro deste ano e interessa ao Vitória. Tá? É possível que o Madison acabe jogando pelo clube baiano, pelo tricolor, pelo rubro-negro baiano na próxima temporada e deixe o Atlético Paranaense. Quem também deve estar de saída, Christian, volante meio-campista formado pelas categorias de base do Atlético Paranaense, tem negociação muito bem encaminhada para reforçar o Cruzeiro em 2025, deve mesmo deixar o Atlético. Outros jogadores, Eric, a gente falou no vídeo de terça-feira, ele interessa ao Internacional e ao Portland Timbers, clube da Major League Soccer,
o staff do jogador gostaria de uma transferência já desde o início de 2024. Então a tendência nesse momento, a gente imagina, o que a gente projeta, é que uma transferência do Eric pode ou deve ocorrer na próxima janela. Lucas Diório deve ser negociado. O centroavante argentino tem um dos maiores salários do elenco, foi feito um alto investimento para tirá-lo do futebol mexicano e dentro de campo, tecnicamente, ele nunca conseguiu corresponder àquilo que o Atlético imaginava, ou aquilo que especificamente o Juan Carlos Osório, que foi quem pediu a contratação do Diório, imaginava quando ele chegou ao clube. O Atlético já gostaria de ter se livrado desse jogador na última janela de transferências, né, de meio de ano em 2024, porém o alto salário e o alto valor pedido dificultaram essa saída. A tendência é que em janeiro, com um pouco mais de tempo, né, para planejar, para procurar interessados, o Atlético consiga encontrar um destino, seja por empréstimo ou um destino definitivo para o centroavante argentino, atualmente camisa 7 do Atlético. Diório deve mesmo deixar o clube. Gonzalo Mastriani atraiu o interesse de clubes do futebol mexicano durante o ano de 2024 e interessa ao Colo-Colo, que é o principal clube do futebol do Chile. Porém, o desejo do jogador e de seus representantes é que ele se recupere de lesão e permaneça no Atlético Paranaense na próxima temporada, em busca de uma recuperação, em busca de reganhar o protagonismo que ele tinha, ou que ele teve na início de passagem pelo Atlético e que ele tinha também no América Mineiro. O Mastriani deve permanecer, a não ser que surja alguma coisa muito fora da linha esperada pelo clube, né? Muito acima daquilo que o clube imagina que poderia chegar. Agustin Canóbio. Agustin Canóbio é um jogador que algumas pessoas gostariam que saísse, acho que é uma situação bem dividida na torcida. O Canóbio historicamente atraiu interesses aí ao longo do tempo, futebol mexicano, futebol da Europa. É um jogador que tem passaporte europeu, passagens por seleção uruguaia, e depois de algum tempo, o que a gente projeta, tá, não é uma informação, é que talvez novas tentativas de outros interessados em janeiro, fevereiro agora de 2025 possam encontrar o Atlético mais aberto a uma negociação. Talvez a gente tenha o Canóbio deixando o Atlético Paranaense no início da próxima temporada. E quem também tem a situação indefinida ou semi-definida, Lúcio Gonzalez, treinador argentino que atualmente comanda a equipe principal do Atlético Paranaense. O Lúcio, que tem contrato somente até 31 de dezembro, foi comunicado recentemente que a situação dele seria reanalisada pela diretoria somente após o término do Campeonato Brasileiro, então não existe uma definição nesse momento. Quem tem a bola nas mãos ou que tem a caneta na mão para dar o aval final é o presidente Marcelo Petralha. O que a gente sabe é que o diretor técnico de futebol do Atlético, Paulo Autuori, ele deseja a permanência do Lúcio e uma eventual saída, uma eventual demissão do Lúcio Gonzalez poderia significar também uma saída do diretor técnico de futebol, Paulo Autuori, algo que foi inclusive antecipado aqui no canal Palavra Atleticano e em diversos outros veículos de torcedores e veículos de imprensa oficial no momento em que o Autuori retornou ao Atlético. É um diretor que historicamente tem aí a tendência a abandonar projetos quando contrariado. Tá? E aí falando um pouquinho sobre o que o Atlético vai buscar no mercado, né, para reposição de todo esse pessoal que pode ou não sair, que a gente mencionou agora. O que a gente percebeu é uma mudança de perfil, são jogadores mais experientes, né? O Hereda, que eu mencionei, tem 26 anos, o Luiz Fernando tem 28 anos, o Isidro Pita tem 25 anos, não são jogadores tão jovens quanto aqueles que o Atlético Paranaense vinha buscando no mercado até então. São jogadores também em sua grande maioria brasileiros, né? 3 de 4 brasileiros dentre os citados aqui no vídeo de hoje, com a única exceção sendo o Luizito Prita, que está no futebol brasileiro já há alguns anos, então perfeitamente adaptado. O Atlético vai buscar jogadores de um perfil um pouquinho diferente. E isso é uma coisa que me incomoda. Me incomoda porque o jogador brasileiro médio, ele é, em média, muito mais caro do que um estrangeiro. É por isso, inclusive, que o mercado de transferências da América do Sul ele é estrategicamente tão importante para os clubes do Brasil. O Atlético Paranaense realmente parece que vai mudar de postura, especialmente depois daquela declaração infeliz dada pelo Paulo Autuori naquela famigerada entrevista coletiva. E isso me preocupa. O Autuori tem a tendência a contratar jogadores rodados no mercado, soluções pouco criativas para reforçar os seus elencos, como são os casos de alguns dos mencionados aqui. Quem é a única exceção? O Giovani, que tem 21 anos de idade, desculpem. Esse é um jogador jovem, mas que ele somente aparece no radar do Atlético pelo que me parece, pelo que aparenta, pelo fato de ele estar em término de contrato, não condiz com o perfil dos demais reforços que foram veiculados até o presente momento, cujos interesses foram confirmados por fontes que a gente considera confiáveis. Então o Atlético realmente vai mudar de abordagem no mercado para uma coisa mais próxima daquilo que a gente viu
em 2020, eu daria como exemplo. Não tenho em mente a qualidade dos jogadores, tá, gente? Eu digo em relação a perfil de jogador. Brasileiros mais experientes, como foi em 2020, com o Marquinhos Gabriel, com o Carlos Eduardo, com o Renato Kaiser, com uma série de jogadores que chegaram ao Atlético naquele ano para repor perdas, né, que ocorreram, especialmente no finalzinho de 2019, quando o Atlético deixou de contar com uma série de jogadores. Então, vamos ver, tomara que o Autori, que terá um papel fundamental, né? É ele quem vai editar, segundo aquilo que ele disse na própria entrevista coletiva, o tipo de jogo que o Atlético vai praticar em 2025, consequentemente vai orientar acerca do perfil de jogadores necessários para a implementação desse modelo de jogo, e tomara que o Autori, juntamente com o departamento de scout que será montado pelo próprio Autori, estejam mais inspirados do que a gente viu em outros momentos, para que o Atlético possa não somente abrir mão de uma série de peças que realmente precisam deixar o clube, mas principalmente acertar nas reposições e na formação do elenco, para que o Atlético possa ser competitivo em todas as frentes em 2025, conforme a torcida esperava que acontecesse, e em 2024 também. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. O que vocês acham de todas essas informações? Quem vocês liberariam, quem não liberariam e por quê? Quem vocês acham que tem que chegar ao clube? Se vocês têm algum outro nome que gostariam de ver no Furacão na próxima temporada, deixe aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.